Continuando a abordagem da utilização de vetores como parâmetros de funções, vamos aqui nesse código-fonte que foi implementado no vídeo anterior, no qual temos a função entrada, que realiza uma entrada de dados para o vetor associado ao parâmetro x, a função mostrar, que mostra o conteúdo de vetores que serão associados ao parâmetro x. E aqui então vamos implementar inicialmente uma função que retorna a soma de todos os elementos armazenados em vetores. Então, olhando a sintaxe para a definição de funções, o cabeçalho, o primeiro elemento, identifica o tipo do valor de retorno da função. Então, essa função vai retornar a soma dos elementos do vetor, portanto, ela é do tipo int. Vamos chamar de sum. O nome da função vai receber inicialmente um vetor, que será associado ao parâmetro x, e o tamanho do vetor, que será associado ao parâmetro n. Então, para definir o parâmetro como um vetor, usa-se os elementos sintáticos colchetes. Então, o primeiro parâmetro é o vetor e o segundo parâmetro, o tamanho do vetor. Então, uma variável de controle e uma variável result, que será somatório dos elementos armazenados do vetor. Então, uma estrutura de repetição para percorrer todos os elementos do vetor. O cabeçalho da estrutura de repetição segue esse padrão. O i, que é a variável de controle, também vai funcionar como o índice que individualiza um elemento dentro do vetor. E os elementos em vetores na linguagem C são indexados a partir de zero. Então, o índice começa de zero, vai até um valor menor do que n, ou seja, até n-1. Na variável result, que será um somatório, vamos acumular o valor do iésimo elemento do vetor x. Então, essa estrutura de repetição percorre todos os elementos do vetor x, somando eles na variável result. Portanto, devo retornar como resultado o valor da variável result. A segunda função vai retornar um valor float. Min vai ser o nome dessa função. Ela vai retornar a média, o valor médio dos elementos armazenados em um vetor. Vetor que será associado ao parâmetro x. Então, x é o vetor de entrada, n, o parâmetro que identifica o tamanho do vetor. E aqui vamos retornar basicamente a expressão da média, que é a soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos. Então, nós vamos fazer uma composição. Na função min, nós vamos ativar a função sum, passando para lá os parâmetros x e n. E a função sum, portanto, retorna a soma dos elementos do vetor x. Será dividido por n, calculando assim o valor médio. Mas vejam, a função sum retorna um número inteiro. O parâmetro n é um valor inteiro. Inteiro dividido por inteiro, nós temos divisão inteira. Então, para fazer a divisão real, nós vamos ter que fazer o cast de um dos elementos da operação de divisão. Eu vou fazer isso com o denominador. Então, o valor da variável n deverá ser visto como valor float para que essa divisão produza o resultado real. Então, a função sum soma os elementos armazenados no vetor x. A função min calcula a média, o valor médio dos elementos do vetor x. Vamos aqui na função que mostra os elementos do vetor x. Depois de mostrá-los, vamos ativar a função que calcula a soma dos elementos do vetor. Sum passa x e n, o vetor e seu tamanho. E na segunda instrução de saída, vamos calcular a média ativando a função min, passando x e n. Então, quando mostra, passa-se uma string com o nome de identificação do vetor, o vetor,
Na primeira chamada, o vetor é A, ele tem 4 elementos, então passa sempre o vetor e o seu tamanho. Então vamos mandar mostrar o vetor A, que tem tamanho 4. Então o vetor A é associado ao parâmetro x, e 4, que é o tamanho do vetor, associado ao parâmetro n. E para ativar a função calcula a soma, envia esses valores através dos parâmetros x e n. Então aqui estou ativando a função calcula a soma dos elementos do vetor x, que na primeira chamada é o vetor A. E na segunda chamada é o vetor B, e o vetor B está declarado com 6 elementos. Então passa-se o vetor B e seu tamanho 6. Vamos executar o código-fonte. Então, no primeiro caso, vamos aleatoriamente fornar valores. Vetor A, estamos nessa entrada de dados. Vetor A que tem tamanho 4. Então, vamos lá. 1, 7, 3 e 5. Agora estamos nessa ação de entrada. Ativa-se a entrada de dados. E essa função, os dados de entrada serão armazenados nos endereços do vetor A na primeira chamada e do vetor B na segunda chamada. Vetor B, 6 elementos, vamos colocar lá 0, 2, 4, 6, 8 e 10. 6 elementos, index de 0 a 5. Então veja, agora mostrou A, mostra-se os elementos do vetor A, depois a soma e a média. Então está aqui o vetor A. Vetor A, entrada 1, 7, 3 e 5. Então, mostra-se o vetor A, 1, 7, 3 e 5. Isso dá 16, a soma. Dividido por 4, a média é 4. Depois mostra-se o vetor B, entrada de dados 0, 2, 4, 6, 8, 10. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Isso vai dar 6, 12, 20 e 10, 30. Dividido por 6, a média é 5. As duas médias deram exatas, né? 4 no primeiro caso e 5 no segundo caso. Vamos testar agora com uma média real. Vamos 1, 1, 1 e 6 dá 9. Né? Vamos ver lá depois. Então, 1, 1, 1, 5 e 6, 11. Ó. 3 e 6, 9, dividido por 4, 2,25. 5 mais 6, 11. 11 dividido por 6, 1,83. Então, veja, a divisão, para produzir o resultado como uma divisão no valor real, como os dois elementos são valores do tipo inteiro, tem que converter um dos elementos envolvidos na divisão em valor real, e a gente fez isso através dessa forma. Fizemos o casting do valor da variável n para um número real. E a função sum e a função min obrigatoriamente devem ser implementadas no início do código-fonte. Isso porque a função mostrar ativa essas duas funções. Aqui a função que soma os elementos do vetor, aqui a função calcula o valor médio dos elementos do vetor. Então, para ativar essas funções, elas devem estar implementadas antes da função mostrar. Eu fiz isso implementando elas no início do código-fonte. E para passar um vetor, portanto, como argumento de função, como parâmetro de uma função, deve-se usar os elementos sintáticos. Colchetes, então aqui um vetor de números inteiros, e o segundo, o parâmetro seguinte, indicando o seu tamanho. Então, vetor x, tamanho n, vetor x, tamanho n, vetor x, tamanho n. Na chamada, passa-se então o vetor, na entrada de dados, primeiramente o vetor A que tem tamanho 4, o vetor B que tem tamanho 6. Mostrar vetor A que tem tamanho 4, vetor B que tem tamanho 6. Quem recebe lá? X e n. E no mostrar, mostra-se todos os elementos do vetor, e a partir daí ativa-se a função que soma os elementos armazenados no vetor x, será o vetor A na primeira chamada e o vetor B na segunda chamada.
e a média dos elementos armazenados no vetor x, novamente, x será A na primeira chamada, B na segunda chamada. Obrigado.